Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual. Hoje eu tenho o prazer aí de receber um velho amigo, Glauco Espal, e acho que eu não poderia deixar de fazer aí um parêntese, fazer um comentário. Tem três sujeitos que, de alguma forma, geraram uma influência muito grande em captação e o processo todo de doação de órgãos dentro da medicina intensiva no nosso país. Dois catarinenses, né? Um manezinho e um alemão, né? E um gaúcho. Então, esse trio aí tem feito um trabalho fantástico. Os três tiveram na Espanha, que, sem dúvida, é o grande benchmarking de transplante no mundo e que usa a medicina intensiva como esteio nesse tipo de processo. E na hora que os espanhóis incorporaram a importância de ter um intensivista ligado ao processo, isso fez com que tivesse um boom em transplante na Espanha. E Santa Catarina é o nosso melhor resultado, né? Aqui no Brasil, e é porque lá foi incorporado esse conceito de trazer para a medicina intensiva a responsabilidade do transplante. Mas, enfim, independente disso, se tem uma parte do processo que ele é absolutamente de competência do intensivista, é a manutenção do potencial doador. E, por conta disso, claro, é lamentável como a gente tem uma equipe que não está adequadamente treinada para fazer isso dentro de uma UTI e a gente perde um potencial doador por conta de não fazer isso de maneira adequada. E nesse aspecto, o Glauco teve um papel muito especial na preocupação dele em capitanear aí as diretrizes e de participar de maneira ativa no treinamento aí hoje eu posso dizer, milhares de intensivistas dentro desse contexto, e acho que aproveita aí a oportunidade para parabenizar aí o Glauco por esse excelente trabalho, com publicações importantes dentro da área, e, portanto, ninguém melhor aí do que o Glauco, com uma grande experiência, junto aí com o manezinho que eu falei, que é o Joel, e o gaúcho que eu falei, que é o Cristiano. Os dois estiveram por aqui com a gente já recentemente, e estava faltando vir aí o Glauco para fechar o trio. E muito obrigado aí por ter aceito esse convite, Glauco. É uma honra ter você aqui, e seja bem-vindo, e a tela é sua. Eu agradeço, Delon. Muito obrigado aí pelas palavras. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu agora há pouco estava lembrando da primeira vez que eu tive. Fui convidado por ti para participar dessa sessão. Isso já faz algum tempinho, foi lá em 2007. Na época que era ao vivo, né? Na época que era ao vivo, exatamente. E é legal ver que esse programa, essa iniciativa dessas aulas, desse programa de educação continuada de vocês, persiste e é uma grande contribuição, porque a gente sabe que as aulas existem gravadas e de acesso aí para o pessoal. Eu acho que é interessante a gente rememorar um pouquinho a questão da doação de órgãos na terapia intensiva há cerca de 12 anos atrás, 2010,
ele era um tema absolutamente periférico na terapia intensiva. E a partir aí de 2010, 2011, é que passou a haver uma inserção maior desse tema na terapia intensiva brasileira. Em 2011, foi lançada uma campanha pela AMIB, e na época quem era o presidente da AMIB era o Ederlon. Era a campanha do orgulho de ser intensivista. Se eu não me engano, foi a primeira ou a segunda campanha. Foi a segunda, Glauco. Foi a segunda. Foi a segunda, né? A primeira foi, eu acho que, qualidade da UTI. E naquela segunda campanha, a gente teve aí o privilégio do mote da campanha ser a doação de órgãos. Com uma chamada bastante interessante que eu uso até hoje em algumas aulas que eu dou, que é o seguinte: a doação começa na UTI. Isso foi uma iniciativa do Ederlon na época. Isso tem que ser muito bem reconhecido, porque eu entendo que aquele foi o momento em que a doação de órgãos deixou de ser um tema periférico na terapia intensiva. Como proposta de lançamento dessa campanha, foi então criada e formulada a primeira diretriz brasileira de manutenção do potencial doador, que foi publicada em 2011. E eu lembro que no lançamento dessa diretriz, no Congresso Brasileiro, em Porto Alegre, a gente tinha 9 pessoas na sala, incluindo os apresentadores. E no último congresso presencial que nós tivemos, eu tive a felicidade de ver 4 sessões dedicadas à doação de órgãos, e uma delas, no último dia do congresso, no penúltimo dia, às 5 horas da tarde, uma sala com mais de 100 pessoas. É muito gratificante para quem se dedica a essa área perceber o quanto o tema deixa de ser periférico nos dias atuais. O que eu trouxe para a gente conversar hoje é a revisão das diretrizes de manutenção do potencial doador de órgãos que foram publicadas que foi publicada agora em 2020, no final de 2020. Essa diretriz ela nasce dentro de um grande essa revisão da diretriz ela nasce dentro de um grande estudo que foi realizado no Brasil recentemente, ainda não está publicado, espero que consiga publicá-lo, chamado Donors, e que o Donors testou o efeito de um checklist de manutenção do potencial doador sobre a ocorrência de paradas cardíacas. E para a gente ter certeza de que essa intervenção, já com alguns anos passados, da formulação da primeira diretriz, para a gente ter certeza de que os itens constantes do checklist representassem de fato aquilo que a gente tinha ou tem de evidências mais recentes, atuais, a gente resolveu fazer uma revisão da diretriz de 2011. Ela foi publicada recentemente no Annals of Intensive Care e também na RBTI, em língua portuguesa. Foram 27 especialistas, entre transplantadores, doadores não, doador nenhum, transplantadores, intensivistas, metodologistas, que tiveram envolvidos nessa revisão.
resultando em 19 recomendações, 4 delas fortes e 15 fracas. E a razão pelo fato da gente ter apenas 4 recomendações mais fortes é muito simples. Há pouquíssima pesquisa e publicações de maior envergadura nesse tema. É um campo ainda bastante aberto em termos de pesquisa, e eu gostaria de sugerir aqui a quem tem curiosidade pelo tema que possa se debruçar. Aqui nós temos uma grande oportunidade de produção científica. Algumas questões metodológicas eu deixei de lado aqui dessa apresentação, mas eu acho importante a gente dizer que os temas definidos para a formulação das questões clínicas, os grandes temas foram suporte ventilatório, cuidados hemodinâmicos, manejo endócrino metabólico, esse é um tripé da manutenção do potencial doador, e alguns outros aspectos gerais. Indo direto aqui para a questão do suporte ventilatório, existem 2 estudos italianos e 3 estudos, dois estudos italianos, exato, um deles um trial randomizado, publicado lá atrás, em 2010, no JAMA, um dos poucos trials randomizados nesse tema, que testou a estratégia protetora, 6,8 ml por quilo, mais um PIP de 8, associado a um PIP de 8, contra a estratégia convencional de ventilação. E o que se observou foi que o número de pulmões doados no grupo da estratégia protetora foi simplesmente 2 vezes maior do que o número de pulmões doados no grupo controle. Esse estudo foi reproduzido depois numa série de 3 estudos espanhóis, 2 deles multicêntricos, que também demonstraram ali, primeiro, uma melhora da função pulmonar ao longo da manutenção e, segundo, um aumento importantíssimo no número de pulmões viabilizados para transplantes. Então, aqui, quando se recomenda que utilizar a estratégia protetora em todos os potenciais doadores, nós queremos dizer que devemos ventilar os potenciais doadores da mesma maneira que nós ventilamos os nossos outros pacientes. Um volume corrente de 6,8 ml por quilo, se sugere aqui um PIP de 8, que é o que foi utilizado naqueles estudos, como garantia de manutenção do volume residual funcional, evitando atelectasias e a partir daí a inviabilização do pulmão para transplante. Naqueles que têm sim desconforto respiratório, ajustar a FO2 e a PIP para obter uma saturação maior que 90 por razões óbvias aqui. Em todos esses estudos que eu mencionei, faz parte da estratégia a realização do teste de apneia em CPAP sem a desconexão do ventilador. Isso é algo que a gente tem enfatizado bastante, tem conversado bastante com diferentes intensivistas em diferentes locais, estimulando que, de fato, se faça o teste de apneia sem a desconexão do ventilador mecânico, por algumas razões, né? Primeiro, porque diminui muito o trabalho. É muito mais fácil você fazer um teste de apneia em CPAP. Segundo, isso te dá, ou dá ao paciente, uma segurança muito grande durante a realização do teste, porque é bem menos provável que haja uma hipoxemia grave que te obrigue a interromper o teste ou mesmo que acabe resultando numa complicação maior para o paciente. Que quando está fazendo o teste de apneia, é importante a gente lembrar, ele ainda é paciente, ele não é um indivíduo morto, né? Nós estamos fazendo o teste exatamente para
avaliar ou determinar a morte. Naqueles indivíduos com síndrome de desconforto, onde a desconexão muitas vezes impossível, né? Você consegue, mantendo o CPAP no mesmo nível que você estava utilizando o PIP anteriormente e com um FO2 de 100%, você consegue, na grande maioria dos casos, manter uma saturação em níveis seguros. Bom, e naqueles com pulmão normal? Naqueles com pulmão normal, se recomenda com ênfase utilizar também o teste de apneia em CPAP, para não correr o risco do derrecrutamento pulmonar, do colapso pulmonar e, eventualmente, surgimento de atelectasias que possam comprometer esse pulmão para antes elegível para doação. Alguns estudos, inclusive essa série de estudos observacionais espanhóis que eu citei, mencionam a utilização de manobras de recrutamento antes e depois da realização do teste de apneia, fazendo uma... Bom, todos esses estudos também foram realizados antes do estudo ART. Nós sabemos que, a partir do estudo ART, passou a se entender as manobras de recrutamento como de alto risco de mortalidade. Aqui não estamos falando de mortalidade, não tem como matar mais um morto, mas nós estamos falando de potenciais complicações que podem acontecer num paciente, num indivíduo que é sabidamente um paciente instável, né? Ou com altas chances de instabilidade, especialmente hemodinâmica. A gente sabe aí que 80% desses potenciais doadores, pelo menos 80%, estão em uso de vasopressor durante a manutenção. Então, aqui, você fazer uma manobra de recrutamento numa condição dessa, a chance de você ter uma instabilidade cardiovascular maior é muito grande, né? Então, aqui se coloca, não se recomenda o uso de manobra de recrutamento, mas se deixa uma ressalva de que, eventualmente, ela pode ser utilizada naquele caso em que houver hipoxemia refratária, aqui pensando, de fato, na manobra de recrutamento como uma manobra de resgate da condição ventilatória. Sobre cuidados hemodinâmicos, como eu comentei, um grande número de potenciais doadores está instável do ponto de vista hemodinâmico, 80 e tantos % deles utilizando droga vasoativa para manutenção da pressão, isso já no momento da abertura do diagnóstico de morte cefálica. A gente começa a determinação de morte cefálica, aí, a partir daí passa a ser chamado de potencial doador. Nesse momento, 80 e tantos % estão usando vasopressor. Uma parcela deles, em torno de 40% deles, se mostram responsivos a volume. Então, é importante, e assim, a hipovolemia não é ela acaba sendo frequente no paciente neurocrítico por múltiplas razões. É o paciente que antes tomou manitol para controle da hipertensão intracraniana, eventualmente, é o paciente que desenvolveu diabetes insípidos, é o paciente neurocrítico que desenvolveu sepse. Então, a hipovolemia é algo que deve estar no radar, mas não quer dizer que todo paciente, todo potencial doador seja hipovolêmico. Então, é importante que a gente tenha também algum cuidado no sentido de determinar e verificar os sinais de hipovolemia, e não só de hipovolemia, mas de fluido responsividade. Então, na prática, uma vez identificado o status hipovolêmico do paciente, que muitas vezes não é tão simples. Uma vez identificado o status de fluido responsividade desse paciente, demonstrando que ele está, de fato, responsivo, sugere-se administrar volume. Mas é importante que há que se ser cuidadoso também nesses pacientes e há que se
prestar muita atenção na questão da sobrecarga de volume, porque, assim como nos pacientes vivos, a sobrecarga de volume no potencial doador não é algo bom, porque o edema que você provoca com um balanço hídrico positivo nos diferentes órgãos pode ser problemático para a doação, especialmente quando a gente está falando de pulmões. Sugere-se administrar noradrenalina como droga de eleição para aqueles que estão hemodinamicamente estáveis após a expansão volêmica ou naqueles em que não cabe mais a expansão volêmica. Falamos aqui em iniciar vasopressor adrenérgico, e aqui a dopamina ela teria lugar apenas naqueles pacientes que podem, potenciais doadores que podem apresentar bradicardia. E eu já explico por que eu estou falando da dopamina nesse ponto e da bradicardia. A bradicardia no potencial doador, no paciente em morte encefálica, ela é refratária ao uso de atropina, simplesmente porque o 10º par já não existe mais, né? Então o vago está morto, e quando você fazer uma droga parasimpático-lítica não vai te surtir qualquer efeito, porque você não tem mais o vago para suprimir, né? Então, se o paciente tiver bradicárdico aqui, você tem que utilizar uma droga simpático-mimética, né? E a dopamina pode ser um auxiliar nessa condição, lembrando sempre do potencial arritmogênico que ela tem, né? Por isso, a nora é o vasopressor preferencial. E a dobutamina, assim como a gente também faz em qualquer outro paciente de terapia intensiva, nós vamos utilizá-la apenas diante de um paciente que está hemodinamicamente instável e que você tem convicção de insuficiência ventricular esquerda. Lembrando aqui que a insuficiência ventricular esquerda não é incomum em potenciais doadores. Não falamos nada sobre isso nas recomendações. Um dos revisores ainda do paper até havia sugerido que se abordasse o tema, mas, enfim, a discussão da diretriz já tinha acontecido. Mas é importante a gente lembrar que mesmo aqueles indivíduos que tinham função ventricular boa anteriormente, eles podem desenvolver insuficiência ventricular depois da insuficiência cardíaca, depois da ocorrência da herniação cerebral. Por que isso acontece? No momento da herniação, há uma grande descarga simpática, e essa descarga simpática pode resultar numa sobrecarga ventricular e até dano isquêmico em alguns casos, e esse ventrículo ficar meio bobo, pelo menos durante um período. E isso pode ser transitório e não necessariamente inviabiliza a doação do coração. Então, é importante a gente ter isso em mente, especialmente nos pacientes mais jovens. E essa insuficiência cardíaca, ela, como eu falei, ela pode ser até transitória, e quando ela o é, isso acontece aí dentro das primeiras 12 horas a partir da herniação cerebral. Sugere-se não administrar dopamina em potenciais doadores para proteção renal. Bem, quando a gente fala de proteção renal com dopamina, parece que nós estamos falando aí de um tema vencido há muito tempo, de forma geral, e eu tenho que explicar por que isso volta aqui. Houve, no início da década passada, um grupo alemão que passou a estudar os efeitos da dopamina sobre a proteção do enxerto renal, já utilizando previamente no potencial doador.
E eles perceberam, e os resultados nos primeiros estudos foram animadores, mas depois isso não se confirmou em outros trials. Então, além disso, ainda considerando o potencial arritmogênico da dopamina, né, entendeu-se que não seria prudente sugerir ou recomendar o uso desse fármaco aqui. Aqui eles usavam em doses fixas, tá? 4 microgramas por quilo por minuto. E aqui, eu acho que esse talvez seja o ponto principal do manuseio hemodinâmico do potencial doador. A causa da instabilidade hemodinâmica, não é a única causa, mas muito frequentemente, a causa da instabilidade hemodinâmica, a principal causa da instabilidade hemodinâmica do potencial doador, tem a ver com distúrbios endócrinos, especialmente pelo déficit de vasopressina. Em estudos experimentais, se observou que a diminuição dos níveis de vasopressina acontece muito rápido, cerca de 15 minutos depois da herniação. Em modelos experimentais de morte cefálica, o nível de vasopressina chega muito próximo de zero. E em humanos parece não ser diferente. E como a instalação desse déficit de vasopressina é tão rápido e tão intenso, se recomenda a associação. Não temos estudo randomizado aqui, existem alguns estudos observacionais grandes, nós temos estudo randomizado só com DDAVP, com desmopressina. Então, mas mostrando esse com desmopressina, também mostrando um benefício importante em termos de controle hemodinâmico desses pacientes, com menos infusão de líquido, com balanço hídrico mais controlado e melhor função renal. Estudos observacionais falando aqui especificamente da vasopressina, demonstram que o uso da vasopressina também está associado a uma melhor performance de enxerto renal. Bom, mas dado o grande déficit de vasopressina e se teoricamente se instala no momento inicial, logo depois da herniação, se sugere não fazer apenas, e aqui é uma sugestão que vem de uma diretriz canadense, não há estudo sobre isso, se sugere tentar restaurar os níveis séricos da vasopressina com uma dose em bolos de 1 unidade, seguido da infusão de 0,5 a 2,4 unidades por hora. E mantendo fixa essa dosagem, e a partir da utilização desse fármaco, você passa a observar um melhor controle hemodinâmico, não tão rapidamente, mas em poucas horas, 2, 3 horas depois, você começa a perceber um melhor controle hemodinâmico, tanto pela ação vasoconstrictora quanto pela ação antidiurética desse hormônio. E isso te permite, primeiro, torna tudo mais... aquela loucura de você correr atrás de balanço hídrico negativo é menos comum quando você usa esse fármaco, e outra que te permite o desmame do vasopressor adrenérgico. Assim como acontece o déficit da vasopressina, você também tem déficit de hidrocortisona. Então, nós temos estudos observacionais mostrando que o cortisol diminui barbaramente em pacientes com trauma penencefálico que evoluem para morte encefálica. Esse é um ponto. E existe um estudo chamado Corticom, aí é um trial randomizado, publicado em 2014, demonstrando que o uso de doses baixas, 300 miligramas por dia, pode não ser tão baixa assim, 100 miligramas, na verdade eles faziam 300 miligramas em infusão contínua. Nós acabamos recomendando 300 miligramas dividido em 3 doses pela
porque provavelmente isso torna a coisa mais prática. Eles demonstraram que a utilização da hidrocortisona nessas doses está associada a uma diminuição em 5 vezes do requerimento de vasopressor adrenérgico durante a manutenção do potencial doador. Então, o que se sugere aqui é que quando você tem, tendo falado de vasopressina e de hidrocortisona, o que se sugere é que você, tendo um potencial doador que requer noradrenalina, requer um vasopressor adrenérgico, você comece simultaneamente a vasopressina e hidrocortisona. Estamos falando aqui de uma combinação hormonal. Aí você pode me perguntar, mas entra também hormônio tireoidiano? Não. Há 2 estudos mostrando que, assim, de uma maneira sistemática, o hormônio tireoidiano não deve ser administrado. Nós temos 2 meta-análises demonstrando que a ausência de benefício hemodinâmico e mesmo na contratividade ventricular nos pacientes com insuficiência cardíaca, nos potenciais doadores com insuficiência cardíaca. Então, por isso, não é recomendado o uso rotineiro, sistemático de hormônios tireoidianos. Agora, existem casos em que a manutenção ela é mais prolongada, né? Aconteceu aqui recentemente no nosso hospital, um potencial doador do Piauí, e primeiro ele era um paciente não identificado durante vários dias, depois descobrimos que ele era do Piauí, a família veio. Então, imaginem, demorou 10 dias até que a gente tivesse a doação consentida. Num período maior, assim, é mais provável que você tenha também uma diminuição de hormônios tireoidianos, que é bem demonstrado em alguns estudos experimentais. Então, nesses casos, ou outra situação ainda, que precisa de uma manutenção prolongada, que é o caso das gestantes, né, no último trimestre, que entram em morte encefálica. Há casos aí, há uma série de casos, mais de 30 casos, e alguns deles com as gestantes tendo sido mantidas mais de 100 dias. Então, nesses casos, você vai precisar da suplementação também desses hormônios, mas é a exceção. E aí, bem, quando vocês forem buscar na literatura, vocês vão encontrar muitas vezes a administração do hormônio tireoidiano endovenoso, cujo custo é impraticável, especialmente na nossa realidade. Um estudo que eu não lembro de que país eles compararam em potenciais doadores os níveis séricos de T4 a partir da administração endovenosa e a partir da administração via oral. Os níveis séricos são muito parecidos e não justificam a administração endovenosa. Então, no momento que você precisar administrar via oral, administrar hormônio tireoidiano, você pode administrar via oral com tranquilidade. Ainda falando sobre hormônios, há 2 estudos observacionais sugerindo que a hiperglicemia no doador afeta negativamente o desempenho do enxerto renal. Por isso, a sugestão de se realizar o controle glicêmico administrando insulina visando uma glicemia menor do que 180. Naqueles que estão poliúricos e que não precisam de vasopressor, e não estão usando noradrenalina, o que se recomenda é a utilização da desmopressina. A vasopressina está mais recomendada naqueles casos em que você tiver instabilidade hemodinâmica, né? Nos casos refratários, de poliúria refratária, não é muito comum. Recentemente até a gente teve um caso, mas não é algo tão comum. Pode-se utilizar a combinação
de tanto a combinação de vasopressina e desmopressina. Você utilizando desmopressina, vasopressina nesses instáveis e fazendo um bom controle do diabetes insípidos, só pelo uso da vasopressina nos instáveis, é menos comum que você tenha um sódio maior que 155. A hipernatremia é bem menos comum. A sugestão de manter o nível de sódio abaixo de 155 não é pelo sódio em si. Isso é muito importante a gente entender. Há um mito muito grande em torno do sódio. O sódio tem associação, hipernatremia tem associação com mau desempenho de enxertos hepáticos, renais e cardíacos. Mas nós temos que lembrar que a associação não é causalidade, né? A causa desse desempenho, né? E outra coisa que nós temos que lembrar é que a hipernatremia ele é um marcador de qualidade da manutenção do potencial doador. Então, quando há hipernatremia, a gente tem que pensar se esse paciente está bem manuseado do ponto de vista volêmico. Então, devemos corrigir aqui a hipovolemia e corrigir o sódio com soluções hipotônicas, como se faz de rotina. A poliúria que acontece no diabetes insípido muitas vezes vem acoplada de hipocalemia e hipomagnesemia, e são dois distúrbios eletrolíticos que podem sujeitar a arritmia cardíaca e aumentando as chances de uma perda do potencial doador por parada cardíaca, especialmente naqueles que estão hipotérmicos, né? A hipotermia também é um marcador de qualidade, né? A temperatura também é um marcador de qualidade. Há situações até em que se recomenda a indução de hipotermia, mas desde que ele não esteja usando vasopressor. Nesses casos pode haver um benefício da função renal. É algo controverso e um pouco complexo de se fazer, mas é uma recomendação que existe, falando aqui em temperatura, né? Aquela parcela pequena de potenciais doadores que não estão usando noradrenalina. Usou noradrenalina, não tem como você fazer indução de hipotermia. E essa indução de hipotermia ela é moderada. Infelizmente, eu não tenho slide aqui sobre isso. É de uma hipotermia moderada, entre 34 e 35 graus. Um estudo randomizado, publicado em 2015 no New England, é um estudo bastante curioso e interessante. Devemos indicar antibióticos se houver infecção ou sepse, né? Iniciar ou manter o antibiótico de amplo espectro, né? Pelo menos por 24 horas. A existência de infecção, a existência de sepse não contraindica a doação de órgãos, desde que essa infecção esteja controlada e que o paciente não esteja numa sepse, num choque séptico absolutamente não controlado, com infusões ascendentes, né, de doses ascendentes de noradrenalina e tal. Se depois de 24 horas você tiver o quadro controlado, já com uma manutenção, né, com uma estabilidade na noradrenalina, ela em desmame e biomarcadores melhorando, isso não é contraindicação para doação, lembrando que o antibiótico deve ser mantido nos receptores. Eu falei sobre hipotermia lá atrás, naqueles casos de estabilidade hemodinâmica, mas a gente deve lembrar que naqueles indivíduos que estão instáveis do ponto de vista hemodinâmico, eu devo procurar manter uma temperatura corporal acima de 35 graus. Então, instituir medidas que previnam a hipotermia é muito importante no potencial doador, porque o controle hemodinâmico deles fica muito mais difícil quando a temperatura cai. E outra coisa, se ficar hipotérmico, é muito difícil a gente recuperar a temperatura. É muito trabalhoso, não é impossível, mas é muito trabalhoso você recuperar a temperatura desse potencial doador.
assim como em outros pacientes da terapia intensiva. Transfundir hemácias quando a hemoglobina estiver menor do que 7. Tem só um estudo sobre isso em potencial doador, mas pensando aqui que a oferta de oxigênio é essencial para manter, para a manutenção da função dos órgãos, se entendeu prudente sugerir fazer essa sugestão. Suporte nutricional é algo extremamente controverso, então o que se sugere é diminuir um pouco o aporte calórico daqueles que já estão em uso de nutrição enteral, uma redução de em torno de 30%, é o que se observa em calorimetria indireta, né? Quando você coloca calorimetria indireta, ele entra em morte cefálica, o gasto, o VO2 diminui em torno de 30%. Considerar um aporte mínimo de 500 calorias por dia e não iniciar o suporte se a retirada de órgãos estiver prevista para breve. E, como são muitas informações, né, tudo isso que eu comentei agora é um corolário enorme aqui de informações que a gente precisa garantir aqui para o paciente durante o período da manutenção, e muitas vezes escapa alguma coisa. Então, por isso, nós recomendamos a utilização de protocolos guiados por metas, né, com base, né, que tenham aqui recomendações baseadas nas melhores evidências do momento. E aqui, resgatando um pouco do que nos ensinou o Dr. Max Weyer em 1968, ele formulou uma estratégia de manutenção de pacientes, de tratamento de pacientes em condição de choque. Ele singelamente entendeu que o que é importante no choque é garantir a DO2, e para garantir a DO2 eu preciso garantir a ventilação, a infusão e a função de bomba cardíaca e a pressão arterial, o que ele chamou de estratégia VIP. E aqui a gente fez uma adaptação da estratégia VIP, utilizando as recomendações dessa diretriz, com a ventilação protetora, infusão de cristalóides quando fluido responsivo, PAM e a administração do combo de vasopressina, hidrocortisona e noradrenalina, quando hipotensos, mantendo a temperatura maior que 35 graus. Isso aqui como medidas imediatas a serem instituídas, além de outras medidas que podem ser instituídas com um pouco mais de calma. Então, resumindo, um paciente em morte encefálica, ele é caracterizado pela condição de instabilidade hemodinâmica grave que diminui fortemente a oferta de oxigênio aos tecidos, pelo comprometimento de todos os determinantes do débito cardíaco. Então, para restaurar esse DO2, vamos ventilar esse paciente de forma adequada para garantir uma boa saturação arterial e não lesar os pulmões. Expansão volêmica, avaliar fluido responsividade, controlar a poliúria e sódio. Prevenir e tratar hipotermia e administrando inotrópicos de glutamina, que se houver insuficiência ventricular esquerda. Vasopressores, adrenérgicos, vasopressina, hidrocortisona, tratamento da sepse se ela estiver presente, não esquecer dos eletrólitos e transfundir caso seja necessário. Com essas medidas, a gente simplifica toda essa quantidade de informações que eu trouxe aqui, torna a coisa muito mais simples se a gente tiver a fisiologia e a fisiopatologia na nossa cabeça. Muito obrigado, gente. Era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Eu estou à disposição para a gente discutir um pouco sobre o tema. Parabéns, Glauco, aí pela excelente apresentação. Vou tirar aí a sua tela. A gente vai abrir para que o pessoal possa tirar suas dúvidas e
fazer as perguntas pertinentes. O Glauco, você no teu último slide, você fez um resumão e acabou passando uma impressão de que é um cuidado que não difere muito do cuidado do paciente crítico. Mas quando você está fazendo ali a apresentação mais detalhada, você ressalta algumas coisas. Eu queria te fazer uma pergunta. Imaginando aquele intensivista que não tenha experiência no controle do potencial doador, qual talvez seja a grande armadilha? Tem alguma coisa que ele precisa se preocupar em fazer que é um pouquinho diferente? Eu acho que a grande sacada aqui está no manuseio endócrino. E lembrar que a instabilidade, por trás da instabilidade hemodinâmica, existem distúrbios, ou pelo menos potencialmente, distúrbios endócrinos. Depois que a gente passou a utilizar vasopressina e hidrocortisona de forma sistemática nesses casos, e o cuidado com a temperatura, essa é outra questão, essa é uma armadilha muito... Até porque, como você mesmo ressaltou, depois para recuperar dá trabalho. Exatamente, né? Aí a gente percebeu que deixou de ser aquela correria, aquela loucura, aquela trabalheira que era antigamente, né? Antigamente eu tinha a impressão de que cuidar do potencial doador era encostar uma caixa de soro fisiológico do lado da cama e ir repondo que ele urinava, né? Era uma coisa grosseira, assim. E depois que a gente passou a entender isso melhor e se dedicar ao estudo, não que não existisse, mas a gente também não tinha lido sobre a coisa, virou outro mundo. E a questão aqui do checklist, eu também queria enfatizar, eu sou um pouco suspeito para falar do checklist, até por causa do donors e tal, mas eu acho importante enfatizar esse negócio. Lá em 2011, quando a gente fez a diretriz, eu cheguei na nossa UTI, a diretriz estava pronta para ser publicada. Aí eu cheguei na minha UTI, leito 8, não esqueça. Paciente absolutamente instável, uma dose absurda de noradrenalina e está fazendo tudo que a diretriz dizia para fazer, né? E aquele bolo de papel que era a tal da diretriz. Eu digo, mas isso é muita informação, isso não vai chegar à beira do leito do jeito que esse aqui não chegou. E aí, fomos olhar para o paciente, o que era o problema? Ele estava com 32 de temperatura. Bom, eu digo, nós temos que botar essas coisas num cheque, facilitar esse treco, né? Isso, de fato, facilitou muito, até porque ter um potencial doador dentro da tua UTI é um evento raro. Por mais que você tenha doadores, eu trabalho num hospital de trauma, que é o maior é o hospital que tem o maior número de doações do estado de Santa Catarina. Ok, a gente tem a manha, mas, assim, dependendo do plantonista que estiver, a última vez que ele viu um potencial doador faz 2 anos, faz 1 ano. Dificilmente ser exposto a essa condição múltiplas vezes. Então, recomendo fortemente aí a galera que quiser facilitar o trabalho, faça isso. Com certeza. Com certeza. Ô, Glauco, até aproveitando que você comentou aí do teu paciente do leito 8, a Beatriz ali botou uma pergunta no chat com relação à dose do vasopressor, se existe algum limite aí de dose. Não existe. Eu imagino que a sua pergunta venha um pouco associada, Beatriz, a alguns transplantadores que preferem não usar órgãos de potenciais doadores que tenham utilizado drogas vasopressoras a partir de uma dose X. De fato, são números mágicos. A gente vai olhar um pouquinho mais, de forma mais cuidadosa, o que a gente tem de literatura. É importante sempre enfatizar, as evidências que a gente tem são fracas, mas
é o que a gente tem, né? A gente vai olhar com um pouco mais de cuidado. A UNOS, dos Estados Unidos, eles têm um banco de dados enorme. Então, a partir de análise de banco de dados, você não consegue estabelecer uma relação de má performance dos enxertos quando esses potenciais doadores são estratificados por níveis diferentes de dose de vasopressor. Então, até mesmo para a doação do coração, né? A gente tem eu acho que não transplanta mais, mas era um transplantador em São Paulo, o Fiorelli. Ele comentava, poxa, a gente não vê problema, de fato, nesses pacientes que estavam, ele é um pouco menos conservador do que outros, vamos dizer assim, a gente, de fato, não vê problemas maiores quando o paciente está usando doses mais altas, né? Mas até hoje existem, especialmente transplantadores cardíacos, que são muito conservadores em relação ao uso de catecolaminas, ou qualquer dose eles preferem não utilizar. Mas isso vem diminuindo. E Glauco, mais importante até do que a dose do vasopressor é como é que está a condição hemodinâmica, né? Se você tiver com uma dose que não é tão alta, mas o paciente está instável, perfusão ruim, é claro que o aproveitamento do órgão vai ser ruim, né? Exatamente. E não tem a dose máxima, né? A dose para que o paciente precisa, né? Obviamente, olhando para a perfusão, né? Isso aí. Não é só a macrohemodinâmica, temos que olhar para a perfusão dele. O Glauco, eu lembro que lá atrás, quando a gente começou a se preocupar com estratégia de transfusão restritiva, se comentava muito nos estudos dos pacientes de transplante renal, em que a incidência de rejeição ao enxerto era maior nos pacientes que tinham recebido transfusão, e aí falando-se do receptor, né, que tinham sido transfundidos, eles tinham uma incidência maior de rejeição. E foi quando a gente começou a ficar atento para os impactos da transfusão na resposta imunológica, etc, etc. E é curioso que de lá para cá não tenham surgido grandes estudos focados nisso, já que a gente entrou na terapia intensiva muito forte nessa questão da preocupação com a transfusão restritiva, né? E é claro que quando a gente está falando do transplantado, vale a ideia de ser conservador, lógico, quando dá, mas sem grande ênfase no potencial doador, né? Isso é uma coisa que me chama a atenção. Eu entendo, quer dizer, é possível que isso também traga quer dizer, eventualmente politransfusões ou transfusões possam levar a problemas posteriores com o enxerto. Quer dizer, não seria improvável que isso acontecesse. Entendo que aqui a gente pode e deve ser o mais conservador possível diante da dúvida. E assim, quando a gente fala em transfusão com 7 de hemoglobina, isso não é uma lei, né? Ali é uma sugestão, e como eu falei, nós temos um estudo observacional sobre o assunto, e muito ruim. A qualidade dele é muito ruim. E então a gente vai olhar para isso com muito, de fato, com muito cuidado, verificar se esse paciente está realmente ali com problemas de aporte de oxigênio. Eu não teria muita dúvida se eu percebesse ali que tem uma hipoperfusão evidente, tem lactato alto, embora também o lactato no potencial doador não se sabe exatamente como se deve interpretar. Aliás, esse é um campo para ser estudado, né? Então, acho que a gente deve ser o mais conservador possível, né? E 6,5 de hemoglobina também não quer dizer que o cara não esteja recebendo oxigênio
de forma alguma, desde que ele esteja estável do ponto de vista hemodinâmico. Com certeza. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta mais aí para o Glauco? O Glauco, tem sido bom ver, de certa forma, que tem havido uma melhora no cuidado desse potencial doador, né? O número de doadores que a gente tem perdido nessa fase do processo, felizmente, tem diminuído, né? Essa é a impressão, de uma maneira geral? É a impressão, e eu vou fortalecer a tua impressão com dados da ABTO. E se a gente olha para trás, de 2010 para cá, houve uma diminuição absurda de perdas de doadores por falha de manutenção. Girava em torno de 30%, estou falando em termos nacionais, e não estou selecionando um estado que tenha melhor desempenho ou assim, não. Isso é Brasil. Fico muito feliz com isso, de que hoje a gente tem uma taxa de perdas próxima de 10%. E assim, é importante, quando a gente olha para esses 10%, às vezes a gente tem trabalho com revisores internacionais quando fala de parada cardíaca e tal, porque eles não têm muito em perspectiva que nós estamos avaliando, no Brasil a gente contabiliza a parada cardíaca a partir do momento que você começa o diagnóstico de morte cefálica. Eles contabilizam a partir da doação consentida. Então, por isso que a gente tem tantas discrepâncias no número, é que o indicador é composto de forma diferente. Sim. Em alguns lugares. Então, é importante a gente ter essa ideia. Então, quando eu tenho 10% de perdas de potenciais doadores, utilizando o critério que se usa no Brasil, que é desde o momento em que se abre o diagnóstico de morte cefálica, eu considero assim que o avanço, de fato, é muito grande, e o trabalho a contribuição da terapia intensiva com a doação, de fato, tem sido muito, muito grande. E aí é um papel importante do treinamento, do trabalho de vocês, teu trabalho em especial, com toda certeza. E assim, até para o pessoal entender, nós perdíamos 1/3, praticamente, né? 1 em cada 3, e conseguimos reduzir isso 3 vezes, né? Os 30% passou a ser 10%. É bastante grande aí o impacto, sim. O Glauco, a questão do controle endócrino é importante, mas o suporte hemodinâmico também é muito importante. Você acha que, de alguma forma, eco na beira do leito, alguma outra ferramenta de monitorização agregou também nesse aspecto da manutenção do potencial doador? Eu acho que sim. Eu não tenho visto, infelizmente, muita preocupação em se fazer o eco à beira do leito, ou monitorizar esses pacientes com o eco por aqui, nas UTIs, não só as que eu atuo, mas aqui as que eu conheço. Mas eu sei que, por exemplo, na Espanha, eles fazem isso sistematicamente. Não só para você avaliar a viabilidade do coração para transplante, né, para monitorização hemodinâmica. Sim, né? Essa é a ideia. Isso, infelizmente, ainda não vi uma preocupação tão grande no nosso meio. Mas com aqueles dados que eu trouxe ali sobre essa instabilidade transitória que pode acontecer depois da tempestade simpática do momento em que ele entra em morte cefálica, isso fortalece ainda mais, na minha opinião, a necessidade da gente monitorizar esses pacientes de forma seriada com ecocardiograma. Infelizmente, eu não consigo atribuir a melhor performance que a gente está tendo na manutenção a essa monitorização. Claro. Mas, assim, bom, variáveis dinâmicas de avaliação de fluido-responsividade, sem dúvida, eu sou um pouco suspeito para falar do tema, tu sabes. Aliás, eu entrei na coisa do potencial doador. Comecei a estudar isso a partir da fluido-responsividade. O John Callum tinha publicado um estudo sobre o tema, e aí me abriu os olhos para
essa coisa do potencial doador. Mas o uso desses métodos dinâmicos de avaliação de fluido-responsividade, eu acho que tem contribuído muito também, especialmente para a gente não encharcar demais esses potenciais doadores. Eu acho que antes a gente encharcava muito, como encharcava os pacientes de terapia intensiva de uma maneira geral. Né? Mas no potencial doador mesmo, eu acho que aí o constrangimento era nenhum, né? A coisa é manter o coração batendo, né? Então, é uma coisa meio... Principalmente da fase do diabetes insípidos mal controlado, aí que você perdia a mão, né? Então, eu acho que isso contribuiu muito, sabe, em termos de monitorização desses pacientes e a coisa de deixar ele mais seco, não é mais seco, mas menos encharcado, vamos dizer assim. Perfeito. Glauco, muito obrigado aí pela tua excelente apresentação. Eu queria destacar uma coisa importante, antes de abrir aí para os teus comentários finais. O Glauco ressaltou uma coisa importante, pessoal, e isso guia o intensivista de uma maneira geral, que é o bom entendimento da fisiopatologia, né? O nosso avanço na manutenção do potencial doador se deu a partir do melhor entendimento da fisiopatologia, onde a gente começa, então, a direcionar as nossas intervenções baseado nisso. Acho que isso é a essência da terapia intensiva, e eu acho que é uma mensagem importante que o Glauco deixa para nós. E muito obrigado mais uma vez, Glauco, e por favor, fique à vontade aí para seus comentários finais. Eu agradeço, Edelon, mais uma vez aí pelo convite. Reforço a questão da ênfase fisiológica. Acabei de sair de uma aula com os meus residentes em que eu enfatizei exatamente isso. Não tem bom intensivista sem um bom conhecimento de fisiologia, né? E nós temos o privilégio de poder exercitar isso dentro das nossas UTIs, exercitar e ver a fisiologia e a fisiopatologia ao vivo, né? Então, não esqueçam disso, e não esqueçam que, vou voltar ao mote da campanha do Orgulho de Ser Intensivista, não esqueçam, gente, que a doação começa na UTI. E nós, intensivistas, somos protagonistas desse processo. Mais uma vez, muito obrigado aí, Ederon, pela oportunidade, um prazer enorme. Obrigado, Glauco, um prazer, foi legal te ver, ainda que seja por aqui, mas em Brasília estaremos juntos com certeza. Com certeza. Grande abraço. Forte abraço, gente. Boa noite aí. Até mais. Tchau.